É interessante como a gente tem a ideia de mudar o mundo. Muitas vezes a gente pensa no macro, a gente pensa no grande e a gente não pensa no pequeno, a gente não pensa no começo, a gente não pensa no que está acontecendo ao nosso lado. E hoje eu quero contar uma história para você refletir sobre isso. Há muito tempo atrás, quando se começou a discutir dentro do Banco Real sobre a sustentabilidade, me lembro que saiu uma história nos corredores do banco que circulava da seguinte forma: que teve uma reunião com os principais diretores do banco, na sede do banco que ficava na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. E eles começaram a conversar sobre como a sustentabilidade podia mudar o mundo, como a sustentabilidade podia impactar a vida das pessoas de uma forma que realmente transformasse tudo isso. E as conversas eram: vamos mudar o mundo, vamos mudar tudo à nossa volta. Mas, de repente, o presidente do banco, que na época era o Fábio Barbosa, dizem nessa história que ele se levantou, foi até a janela, olhou, e logo abaixo no banco, ao lado da Paulista, tinha uma rua. E essa rua, ela era uma rua escura, as pessoas tinham medo de transitar nessa rua, porque era uma rua escura, tinha muitas pessoas que moravam naquele local, com péssimas condições, tinha inclusive até tráfico de drogas naquela rua, pessoas que vendiam drogas naquela rua. Então, a maioria do tempo, a porta do banco que ficava para aquela rua ficava fechada, não tinha nem acesso, era fechada, com algumas catracas na frente. Eu lembro dessa cena, era fechado. Aí ele falou o seguinte: pode parar tudo. A gente está falando de mudar o mundo, mas como nós vamos mudar o mundo sendo que a gente não consegue mudar nem a rua ao lado? Foi nesse momento que começou um dos maiores projetos de sustentabilidade que eu já conheci. O banco, ele pegou aquela rua, ele limpou aquela rua, ele sociabilizou algumas das pessoas que estavam em condições miseráveis naquela rua, fez um café e uma floricultura, e ele fez um projeto social naquela rua que integralizou, entregou para São Paulo, entregou para Paulista uma rua completamente diferente do que ela era. Uma rua que naquele momento passou a se chamar Alameda das Flores. Nessa rua tinha um café, uma floricultura, e eu lembro que algumas pessoas que ali moravam em condições péssimas foram ressocializadas e até trabalhavam nesse café. Tinham gaiolas abertas onde os passarinhos conseguiam entrar, comer frutas e sair. Virou um oásis no meio da Paulista. E eu lembro que bem no começo da rua tinha uma frase enorme, e é essa frase que eu quero que você guarde para você hoje: se todo mundo mudasse a rua ao lado, mudaríamos o mundo. Pensa nisso. Se você mudar a sua rua ao lado, você vai mudar o seu mundo. Se você mudar a forma com que você vê o seu trabalho, os seus relacionamentos, a sua vida, você começa a mudar a sua rua ao lado. E se você mudar a sua rua ao lado, você vai contribuir para a mudança do mundo. Fica a dica. Até breve. Tchau.